Para a gente tentar entender exatamente os fundamentos dessa queda do dólar, a gente conversa agora ao vivo com o economista-chefe da Way Investimentos, também coordenador do curso de economia da ESPM, Alexandre Espírito Santo, que já divide a tela comigo. Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui, Alexandre. Boa tarde, Vitor. Prazer é meu estar aqui com você e com a audiência da CNN. Alexandre, virou meme no X, né? Ainda tenho que me acostumar a chamar de X, não Twitter. As previsões feitas por diversas instituições financeiras em janeiro desse ano, apontando um câmbio terminal de 6,80, né? R$ 6,80, 6,50, alguns 6. Tiveram ali algumas poucas instituições financeiras que estão hoje, né, estavam em janeiro, na verdade, apostando mais ou menos nesse mesmo patamar que traz o Boletim Focus, por exemplo, dessa semana, apostando num câmbio terminal de R$ 5,50. Dá para a gente imaginar um câmbio terminal para 2025 abaixo desse patamar? A gente tem fundamento para, pelo menos, acreditar que o câmbio possa ficar mais próximo dos R$ 5,00 do que dos 6? Essa é uma ótima pergunta, pergunta de $1 milhão, né? Eu tive um professor, Vitor, que ele falava que Deus tinha inventado a taxa de câmbio para baixar a bola dos economistas, porque é uma variável muito difícil, Vitor, da gente estimar. Você tem razão, no início do ano as expectativas eram muito mais para 6 do que para 5. Agora, se você me permite, e aí eu vou precisar aqui um pouquinho, né, da paciência daqueles que estão nos assistindo, para tentar explicar o que está, a meu juízo, acontecendo com a taxa de câmbio. Né? A gente estava até há muito pouco tempo atrás com a taxa ali acima de 6. Né? E depois nós vimos essa queda importante, né, agora para essa faixa aí dos 5,30 que você corretamente mencionou. A meu juízo, o que está acontecendo, e você também ainda agorinha falou, né, o dólar ele vem perdendo destaque, força no mercado internacional em relação ao DXY, por exemplo. Né, você ainda agorinha mesmo falou que ele está caindo aí mais de 0,5% hoje, ele está aí na faixa de 97. Essa queda do dólar, né, no mercado global tem uma série de razões. Uma delas, a principal neste momento, não a única, é que o Fed, o Banco Central Americano, irá começar um processo de redução das taxas de juro amanhã. Na verdade, não começar, ele vai retomar. Esse ano de 2025 ele ainda não fez, vai fazê-lo provavelmente amanhã, e na nossa visão aqui na Way, ele vai fazer, além dessa de amanhã, outras duas de igual magnitude de 25 pontos. Ou seja, ele deve fazer uma queda acumulada de 75 pontos, né, 0,75 ponto percentual. Isso acaba gerando, né, um estímulo para outras moedas que, no caso brasileiro, o real, são muito atrativas por conta da nossa taxa de juros elevadíssima. E amanhã também teremos o encontro, né, do nosso Banco Central, né, que chamada Super Quarta, né, que vamos fazer. O Copom provavelmente, muito provavelmente, será a maior surpresa da minha vida se o Banco Central amanhã fizer alguma coisa que não seja a manutenção da taxa. Então, vamos manter uma taxa extremamente elevada, de 15% ao ano, é a maior do mundo, pelo menos dos principais países que a gente, né, concorre, e o Fed reduzindo a taxa. Isso acaba tornando a nossa moeda muito convidativa. E é por isso que a gente tem visto, a meu juízo, essa queda nas últimas semanas. Porém, Vitor, só para complementar aqui minha primeira participação, a gente precisa ver se tem força para que isso continue acontecendo, porque a gente não pode esquecer, Vitor, que a taxa de câmbio ela é um preço, e é o principal preço da economia. E por ser um preço, a gente tem que olhar onde este preço ele reverbera, que, num primeiro momento, salta aos olhos, é o comércio internacional. Então, as contas externas elas são muito influenciadas por esse preço, pela taxa de câmbio.
E se nós observarmos, Vitor, tem um ponto que está me incomodando muito, muito mesmo, porque as contas externas do nosso país, infelizmente, elas não estão saudáveis. Nós estamos fazendo aquilo que os economistas chamam de saldo em transações correntes, que representa dentro do balanço de pagamento, né, o comércio de mercadorias e serviços. Nós estamos fazendo um déficit de 3,5% do PIB. É muito elevado, caminhando para 4%. É muito elevado para um país como o nosso. E aí, o que a gente está vivendo, né, de novo, infelizmente, é o que na literatura, né, econômica nós chamamos de déficit gêmeos, porque nós temos o déficit, né, aquele déficit primário, né, das contas domésticas e um déficit nas contas externas. Isso não é algo que possamos desprezar. Alexandre, é interessante você trazer esse cenário das contas externas brasileiras, né? Essa saúde ou falta dela das contas externas brasileiras, deficitárias, né, de acordo com o Banco Central, publicou no mês passado, deficitárias em 7,1 bilhões de dólares no mês de julho, ante um déficit de 5 bilhões, pouco mais de 5 bilhões de dólares no mesmo mês do ano passado. Queria entender o que explica essa deterioração dessas contas externas brasileiras e evidentemente, entender também se esse diferencial de juros nos Estados Unidos, né, frente aos juros praticados aqui no Brasil, com essa perspectiva em se confirmando a redução do Federal Reserve de 0,25 ponto percentual na reunião de amanhã, a gente tem um potencial de ver essa taxa de câmbio baixar ainda mais ou esse movimento já está precificado? Eu queria unir essas duas perguntas em uma só. Sim. Não, é ótima a sua pergunta, até porque eu mencionei isso hoje de manhã na sala de aula. E tem um ponto aqui, Vitor, eu não posso chegar e ter dado aula de manhã, ter falado uma coisa para os meus alunos e vir agora aqui, né, diante da sua audiência e falar outra coisa, porque aí eu perco credibilidade lá com os meus alunos. Né? Então, o que eu falei para eles, né, que eu tenho colocado até para os nossos clientes aqui na UEI, é que essa queda ela não está ocorrendo por méritos da nossa economia. Ela está acontecendo por uma questão conjuntural, não é? Porque o Fed vai reduzir a sua taxa, o dólar está fraco diante de todas as moedas, e nós, por conta dessa taxa de juros elevadíssima, como a gente está comentando, acaba atraindo capitais especulativos. Então, veja, tem um ponto muito importante aqui, não é? Porque se as nossas contas externas não estão saudáveis, aquela que tem a ver com o comércio de bens e serviços, mercadorias, você precisa compensar esta falta de dólar com a atração de capitais especulativos. É o investidor que vem aqui para investir nesse diferencial da taxa de juros. O pessoal chama de operação carry and trade. Para aqueles que eventualmente acham que a nossa bolsa está barata e compram bolsa. Então, é um ponto importante. Eu acredito, com franqueza, que para que nós tenhamos, né, de alguma forma, um ajuste a médio prazo no nosso saldo em conta corrente, em transações correntes, que é essa parte do comércio, você precisa de duas alternativas aqui, Vitor. Ou o Banco Central vai ter que vender reservas internacionais, me parece que não é uma postura que este Banco Central adote, ou você tem que deixar a taxa de câmbio desvalorizar, porque senão nós vamos piorar o saldo, né, de comércio em relação ao resto do mundo, o que não é adequado. Uma outra alternativa seria aumentar a taxa de juros, mas nós não vamos fazer isso. Né? A taxa de juros já está muito alta e ele provavelmente, o Copom, irá reduzir a taxa de juros a partir da primeira reunião do ano que vem. Essa é a nossa expectativa aqui. Então, respondendo objetivamente, pode ser sim que caia mais ainda um pouco no curto prazo, mas a minha visão é que a taxa de câmbio ela precisa refletir o fundamento. E nesse momento ela não está refletindo o fundamento do balanço de pagamentos. Esse é o ponto. E mais uma última questão aqui, Vitor, que também não podemos desconsiderar, que tem a ver com as penalidades que o Donald Trump vem impondo à economia brasileira.
não é? E a gente tem visto aí pela mídia, vocês próprios aqui estão colocando isso, que o governo, a administração Trump, o Marco Rubio ontem falou, não é? Que nós teremos provavelmente novas penalidades. E quais serão essas penalidades? Não sabemos. Mas e se a administração do Trump, né, aumentar, por exemplo, as tarifas em relação ao nosso comércio? Né? A gente está vendo só a questão, não é, individual em cima de CPFs, mas pode ser que não aconteça, pode ser que seja mais abrangente. Se for isso, é um outro ponto para que a taxa de câmbio, nesse patamar, ela acabe refletindo uma piora das condições de comércio. Então, eu tenho muita dúvida se efetivamente nós vamos ali para essa faixa de 5 que alguns economistas vêm comentando. Eu acredito que nesse ponto aí, entre 5,20 e 5,30, a gente vai estar muito, muito bem precificado. Alexandre, hoje, durante um evento feito pelo Banco J. Safra, a gente teve aqui uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que hoje estamos com câmbio a R$ 5,30, palavras do ministro. O impacto do câmbio na inflação é notável e com essa queda acredito que vai se abrir espaço para a queda dos juros. Queria entender se, na sua visão, você disse essa perspectiva majoritária do mercado, de o início do ciclo de cortes de juros aqui no Brasil a partir da reunião de janeiro, mas queria entender o seguinte, é papel do ministro da Fazenda falar sobre política monetária? Poxa, Vitor, uma pergunta excelente, parece que você até foi meu aluno, não é? Porque é aquela história, eu tenho que seguir alguns livros como professor, né? Em todos os meus livros, não se comenta sobre taxa de câmbio, né? A não ser o Banco Central, se ele estiver fazendo aquilo que a gente chama de câmbio administrado, né? O câmbio fixo. Senão, a taxa de câmbio ela é dada por demanda e oferta, né? Então, você está absolutamente correto, né? A taxa de câmbio é uma variável, ela é um preço. Assim como é o preço da banana na feira, que se dá através de demanda e oferta, a taxa de câmbio também se dá, quando ele é um câmbio flutuante, que é o nosso caso, através de demanda e oferta. Existem agentes econômicos que demandam dólares, que são basicamente os importadores, e aqueles agentes que ofertam dólares, que são os exportadores. E aí o Banco Central, num processo que é dado na literatura como flutuação suja, em algum momento ele pode entrar no mercado para aparar a volatilidade que eventualmente, né, fica extrema. E aí ele entra comprando ou vendendo simplesmente para aparar exageros, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o ministro não há necessidade dele falar sobre taxa de câmbio, até porque a gente, né, tem tido um processo muito vitorioso no nosso país em relação ao câmbio flutuante, desde 99, quando o Brasil saiu do câmbio administrado para o câmbio flutuante, e a gente vem conseguindo conduzir de uma maneira muito adequada. Alexandre, eu não fui seu aluno, mas pelas diversas oportunidades que a gente já teve de conversar, com certeza eu aprendi alguma coisa. A gente conversou aqui com o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da UE Investimentos, também coordenador do curso de Economia da ESPM. Agradeço muito, Alexandre, como sempre, pela disponibilidade de conversar com a gente. Prazer é meu, Vitor. Quando precisar, estaremos aqui à disposição. Nós também. Um abração.